A Vale acabou de soltar nesse momento o resultado do segundo trimestre dela. Resultado nada bom, por sinal, mas se você já fosse inscrito aqui do canal, não seria surpresa, porque eu já venho avisando um bom tempo. Hoje a gente vai falar da Vale, com o ticker de negociação Vale3 na Bolsa de Valores brasileira, uma empresa que eu gosto muito, é uma das 5 empresas minhas que obtém nota máxima. Para começar a falar da companhia, a gente vai falar do retorno dela. A Vale deu simplesmente mais de 13.000% de retorno ao acionista no período, traduzindo isso para o mundo real. O investidor que alocou apenas R$1.000 nela, ele teria hoje praticamente R$132.000 por pura e simplesmente carregar a companhia. Falando agora de um retorno dos últimos 5 anos, algo mais realista, algo mais factível, a companhia deu um retorno que ultrapassa uns 90% quando comparado com o Ibovespa, que deu um retorno de 51% no período. Ou seja, em 5 anos o investidor basicamente teria dobrado o seu capital, muito acima do CDI, muito acima da renda fixa, muito acima do que qualquer assessor de investimentos teria conseguido para você, coisa que você consegue sim por conta está fazendo. E antes da gente estar entrando nos fundamentos da empresa, 2 recados bem rápido. Quando a gente atingir 5.000 inscritos, eu vou estar sorteando o livro Segredos da Mente. Eu vou estar sorteando o livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Um livro muito bom que eu aconselho sim que você leia. Caso você já tenha lido, você pode estar presenteando alguém que você goste muito. Eu vou estar mandando ele fechado, envelopado, direto para o endereço do vencedor. E caso você não queira esperar o livro chegar, eu preparei uma lista de livros aí, livros esses que eu já li, todos eles. Eu não indico livros que eu não tenha lido, eu já li mais de uma centena de livros. Na primeira parte você tem livros estritamente voltados ao investidor. Eu aconselho muito que vocês se aperfeiçoem, leiam e estudem antes de investir no mercado de capitais. Na parte de baixo tem uma lista de livros muito mais voltada a desenvolvimento pessoal e eu também indico que vocês leiam eles. Bom, como vocês podem ver, ela acabou de anunciar um lucro trimestral de 892 milhões de dólares, muito abaixo do que era esperado, muito abaixo do consenso Refinitiv, por exemplo. Lucro esse que veio 78% menor do que o ano passado, quando comparado no year over year. Então a gente tem um valor de 892 milhões contra 4 bilhões no mesmo período do ano passado. No caso do EBITDA, que é o que eu sempre falo para vocês focarem, ele não veio tão ruim na proporção do lucro líquido, não só uma questão de custos muito alta, o que já era se esperar, como um resultado financeiro negativo, quase 160 milhões de dólares. Então sim, uma queda relevante de 80% no lucro líquido da companhia, porém se você fosse inscrito você já estaria alertado, e queda nas vendas, o resultado operacional já dava uma boa ideia, vez que as vendas não acompanharam a produção da companhia. Outra parte de divulgação também importantíssima é que ela oficializou, enfim, a venda da participação 13% do seu negócio de metais básicos por 3,4 bilhões de dólares. Ela vendeu essa fatia pequena porque ela precisa de dinheiro, ela precisa se capitalizar, e dentro das nuances do negócio está que a joint venture que está comprando vai investir pesado na parte de materiais básicos, quantia essa que a Vale não dispõe hoje para fazer a parte de metais básicos crescer. Então é uma venda interessante e estratégica, ao meu ver. Junto com o resultado, junto com a venda da fatia de metais básicos, ela anunciou distribuição de 8,28 bilhões em JSCP, então 1,91, ação cotada hoje nos R$70, se eu não me engano. A Vale está pagando agora um yield de 2,72%, mas talvez não compense um lucro líquido tão baixo e muito abaixo do consenso de mercado. Vamos ver como é que a ação vai responder amanhã. A receita dela crescente, não para de crescer nunca. O ROI, Return on Equity, ela tem um retorno sobre o patrimônio líquido dela de mais de 16% historicamente. Terceiro ponto, na sequência que eu olho da minha lista, é a questão do dividend yield, e ela tem um dividend yield acima do aceitável, consenso de mercado, 6,37% histórico também se qualifica para uma investida. Se você tivesse que calcular o preço teto da Vale, eu já ensinei diversas maneiras de você calcular. Da última vez que eu calculei o preço teto de uma ação com o método do Barsi, eu peguei o último ano fechado. Dessa vez eu peguei uma outra maneira, que foi o histórico de 5 anos da companhia. Resultado de 5,50 em dividendos distribuídos ao acionista. Então você simplesmente pega 5,50, divide por 6%,
que é o que você quer obter minimamente de retorno de dividendos, você teria um preço teto de Vale de R$ 91,66, ou seja, bem acima do que ela está cotada hoje, uma ampla margem de segurança. E agora uma metodologia muito mais sagaz, um pouco mais complexa, porém ainda fácil. Então vamos lá, 22,5 multiplicado pelo Earnings Per Share, que é o lucro por ação, 18,15 aqui, multiplicado pelo Business Value Per Share, que é o valor patrimonial por ação, que está aqui, 41,79. Você tem o resultado de 17 mil. Não se esqueçam de elevar a raiz quadrada, portanto, a raiz quadrada disso seria R$ 130, ou seja, de acordo com o Benjamin Graham, o pai do Value Invest, o valor justo de Vale seria de R$ 130,63. Se eu tivesse que falar para vocês um valor justo, seria o de Graham, sem dúvida alguma, e é o valor que eu acredito que Vale deveria valer. Porém, uma coisa é o que ela vale, outra coisa é que os fatores externos demandam a companhia. Já olhamos todos os números e qual é o veredito final, na minha opinião, na opinião desse canal. A Vale é uma empresa que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu carrego ela há muitos anos e ela é uma das poucas empresas que obtém nota 5, que é a nota máxima no meu gerenciamento de risco. Empresas notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Empresas excelentes, aí sim, a gente tem uma quantia de aporte muito mais considerável. O único ponto de atenção para vocês, para mim possa ser um pouco mais tranquilo, porque eu já lido com empresas como essa há muito tempo. Empresas como Klabin, Petrobras e Vale são empresas cíclicas ligadas a commodities. Prestem muita atenção, estudem muito antes de fazer grandes aportes. Essas são empresas que invariavelmente têm um beta muito maior do que os seus pares no Ibovespa. E a entrada em um momento errado nela pode significar sim uma perda considerável do seu patrimônio. Então a Vale é uma empresa muito eficiente, muito bem administrada, porém tem em mente que ela é cíclica. E qual que é a única maneira de se posicionar para ter um retorno de mais de 13 mil%? A única maneira de transformar R$1.000 em mais de R$100.000, em R$132.000, são as chaves do sucesso, essa metodologia que eu estou tentando passar para vocês, que não é e não deveria ser segredo para ninguém, só que ela foi muito deturpada nos últimos tempos, com uma ideia de ganhos rápidos, de tacada da vida, que não existe. A única maneira que vocês têm, e vocês têm pleno potencial de fazer isso, é aplicando as 3 chaves do sucesso, que eu sempre vou trazer para vocês, que é encontrar empresas bem fundamentadas com um bom nicho, a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender, trancar ela numa caixinha a 7 chaves. Essa é a única maneira que você pode ficar exposto a uma alta multiplicação de capital. Não existe outra. E já deixa no comentário aí embaixo se você tem ou não tem Vale, se você está pensando em entrar no ativo. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Se tiver dúvida, também coloca aí para mim, eu vou tentar responder. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.